Artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz. Penas: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Artigo 312-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades. Inciso 1. Trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Inciso 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Inciso 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. Inciso 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Capítulo 20. Disposições finais e transitórias. Artigo 313 do Código de Trânsito Brasileiro. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 60 dias da publicação deste Código. Artigo 314 do Código de Trânsito Brasileiro. O CONTRAN tem o prazo de 240 dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres. Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 315 do Código de Trânsito Brasileiro. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste Código. Artigo 316 do Código de Trânsito Brasileiro. O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281 só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317 do Código de Trânsito Brasileiro.
Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até 1 ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso 3 do artigo 136 e artigo 154, respectivamente. Artigo 318, vetado. Artigo 319 do Código de Trânsito Brasileiro. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no artigo 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, Decreto número 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Artigo 319-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Os valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no exercício anterior. Parágrafo único. Os novos valores decorrentes do disposto no caput serão divulgados pelo CONTRAN com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua aplicação. Artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo 1º. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Parágrafo 2º. O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na Rede Mundial de Computadores, Internet, dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Artigo 320-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Artigos 321 e 322, vetados.